Olá! Hoje eu venho com mais uma dica de leitura: Venenos de Deus e Remédios do Diabo, de Mia Couto. Mia Couto é um dos maiores autores moçambicanos. No Moçambique, a maioria das pessoas fala em português, então a literatura também é considerada literatura de língua portuguesa. Ele é um dos maiores autores, hoje vivo, da literatura de língua portuguesa. Ele tem se destacado e recebido vários prêmios nos últimos anos. Eu tenho alguns outros livros aqui. Os títulos dos livros dele geralmente são bem bonitos, são bem poéticos, assim como a escrita de Mia Couto também é uma escrita muito bonita, muito poética. Nem sempre fácil de falar sobre os livros dele, porque ele traz uma espécie de realismo mágico em sua literatura. Aquele é parecido com o realismo mágico presente na literatura latino-americana, só que ela traz muitos elementos da cultura africana e principalmente da cultura moçambicana. Aqui eu tenho o livro Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Esse foi o primeiro livro que eu li de Mia Couto, gostei muito. A escrita dele é muito bonita, mas eu ainda quero fazer uma releitura. Assim como Terra Sonâmbula. Também um título bonito, um livro muito poético e que traz coisas bem interessantes sobre a história também de Moçambique. Todos os livros, até agora que eu tenho lido de Mia Couto, trazem sempre questões envolvendo o processo de descolonização que os países africanos, e assim como Moçambique também, passaram nos últimos anos. O processo de descolonização de grande parte dos países da África aconteceu na década de 70. Então, em termos de história, isso é muito recente. Então, as pessoas, os personagens desses livros, eles sempre estão marcados por esse processo de descolonização, pelas guerras civis que eles tiveram que enfrentar, pela miséria, pela pobreza, pela desigualdade, pelo autoritarismo também de governos que se instalaram depois, dessas guerras civis e desse processo de descolonização. Então, todos esses personagens, além de ter presente muito da cultura própria de Moçambique, trazem também elementos e sofrimentos que eles passaram por causa desse processo de descolonização, de guerra civil e de autoritarismo em seu país. Então, falando um pouquinho sobre Venenos de Deus, Remédios do Diabo, essa aqui é mais uma daquelas histórias bonitas de Mia Couto, que trazem personagens que são pessoas bem simples, pessoas comuns do povo e que estão muito marcadas por todo esse processo histórico que eu falei até aqui. Nós temos aqui basicamente 3 ou 4 personagens principais, porque tem uma personagem que é uma moça, a filha do casal, que são os personagens principais. Ela só aparece nas falas desses outros personagens, ela não chega a aparecer concretamente no livro, só os outros personagens estão envolvidos com ela, porque é o pai e a mãe dela e também um médico que se apaixonou por ela quando ela esteve num período em Portugal. Então, é um casal, o Bartolomeu sozinho, a Dona Munda, que vivem em uma comunidade bem no interior do Moçambique, chamado Vila Cacimba, e a filha deles, de quem só se ouve falar, e o médico português, que vai fazer um trabalho aqui nessa comunidade, porque eles estão sofrendo um surto de meningite. E também porque não havia médicos, na região, eles precisavam trazer médicos de fora. Então, o que acontece? O Bartolomeu sozinho, ele está doente também, e o médico praticamente todos os dias ele vai visitar o Bartolomeu. E aí toda a história já começa bem interessante, bem engraçada, porque o Bartolomeu e a Dona Munda, eles se amam, mas eles vivem brigando. E eles não vivem um sem o outro, mas ao mesmo tempo eles não conseguem ter uma conversa amigável. Eles estão sempre um respondendo ao outro.
e um reclamando do outro, mas ao mesmo tempo a gente percebe o quanto existe afeto entre os dois e quantas coisas importantes aconteceram na vida em comum deles. O Bartolomeu Sozinho, ele é um mecânico que trabalhou na Marinha Imperial por muitos anos. Então, algumas pessoas da comunidade que hoje são adeptas ao governo atual que está acontecendo aqui nesse livro, não gostam muito dele ou têm uma certa resistência em relação a ele, porque ele fazia parte, então, da Marinha Real, trabalhando como mecânico nos navios. E aí ele tá sempre, ele sente como se ele sempre estivesse viajando num navio em alto mar. Ele tem essa sensação, porque grande parte da vida dele, da vida entre os 20 até os 55, 60 anos, ele viveu então nesse navio, trabalhando nesse navio várias vezes embarcado. Então ele sempre tem aquela sensação de que ele ainda está viajando. E a Dona Munda, então, ela se acostumou a viver sozinha, a criar sua filha sozinha e a ver o marido dela por breves períodos de tempo. E mesmo assim, eles parece que brigavam muito e ao mesmo tempo se amavam. Então a história é bem interessante. Os personagens, eles são cheios de mistério. Eles começam a contar várias mentiras pro médico. O médico já não sabe mais o que ele vai acreditar. Ele está atrás da sua amada, que é a filha desse casal, e ele não sabe se ela já está chegando, se ela vai voltar para Vila Cacimba, onde ela está. Ele não consegue se comunicar com ela. E aí chega num momento assim que a gente, enquanto leitor, não sabe mais em que acreditar, porque o casal fica enganando o médico e ao mesmo tempo engana nós mesmos. Então a gente tem horas que tem raiva de um, tem horas que tem raiva de outro e não sabe mais qual que é a verdade. E tudo isso assim recheado de bastante realismo mágico também, que está muito presente aqui nessa literatura. Então fica aqui mais uma dica de leitura: Venenos de Deus, Remédios do Diabo, de Mia Couto. E até a próxima!